certinho com vocês? Hoje eu estou aqui pra gente dar continuidade ao nosso Veda. Vai ser um vídeo de Maqui e Fala pra gente realmente arrastar a cadeira, desabafar, fazer algumas reflexões. E eu quero muito, meu amor, que você arraste essa cadeira e venha me fazer companhia. Vem! Gente, ontem, como vocês puderam perceber, nós não tivemos vídeo e eu poderia sentar aqui, arrastar a cadeira e dar mil e umas justificativas, mas não é o intuito do meu canal, não é esta Carol que eu me proponho, me disponho a ser e tenho lutado para continuar firme neste propósito. Então, eu fiquei pensando, quando eu fui levar a Lai na escola, eu fiquei pensando, eu fiz, poxa, e o que é que eu vou explicar, o que é que eu vou falar? E eu senti no meu coração um desejo muito real de ser sincera, de mais uma vez expressar a minha sinceridade. Eu vou usar essa Ruby Rose, mas não, vou só prestando atenção, ouvindo o que eu tô falando, e o meu espelho tá aqui, eu vou olhando aqui. A cor que eu usei é a L15. Eu gosto de misturá-la com a L16. Vamos ver como ela se comporta aqui, porque ela tende a oxidar depois de um tempo. Tá. E aí, no carro, eu fiquei pensando, né? Eu fiz, poxa, eu vou falar o quê com as meninas? Eu vou dizer o quê? Que ontem aconteceu imprevisto? Vou mentir? Não. Eu vou ligar a câmera e vou conversar. Ontem eu simplesmente não estava afim. E eu senti no meu coração essa vontade de, mais uma vez, ser sincera com vocês, né? E automaticamente, ao pensar isto, de poder vir aqui, ligar a câmera e falar a minha verdade para vocês, eu pensei, eu fiz, este é o tema, é sobre isso que a gente tem que refletir. Porque eu acho que a gente se cobra demais, a gente se obriga demais a absolutamente tudo. E a gente esquece que a gente é humano e que a gente tem limitações. E ontem foi um dia limitado para mim. Ontem foi um dia que eu não queria fazer absolutamente nada, nem me sentir obrigada a nada. E o que foi que eu fiz? Me permitir esse meu tempo, me permitir ficar na minha. Vou usar a L16 agora para dar essa assentada na cor. E que bom que eu me permiti esse meu tempo, que bom que eu me respeitei. E como seria bom se a gente pudesse se respeitar, né? Respeitar nossos limites, respeitar nossas vontades, sem ter que realmente fazer tudo meio que obrigado, porque tem que fazer, porque tem que agradar, né? E ontem foi um dia assim, não aconteceu absolutamente nada, mas eu estava água termal, só para dar uma borrifada aqui, eu acabei de molhar meu espelho. Enfim. E aí no carro, eu fiz assim, tá aí, Senhor, eu acho que eu entendi a mensagem. É a gente se colocar na real, né? Mostrar para vocês que eu sou isso aqui que vocês estão vendo e que eu não sou pura felicidade, pura alegria, que não é todo dia que eu tô afim de passar vassoura na casa, não é todo dia que eu tô afim de lavar, passar, cozinhar, cuidar de filhos, de marido, das coisas de casa, e que eu falho também. Por quê? Porque eu sou um ser humano normal, comum, como você, como sua vizinha, como sua cunhada, como sua melhor amiga, né? E ontem foi um dia assim. Ontem eu levei os meninos para o inglês e enquanto eu estava lá no inglês, foi muito massa, eu ri, eu me diverti, é um lugar que eu me sinto muito bem, é um lugar que eu sou muito bem acolhida, muito bem recebida por todos, absolutamente. Mas depois que eu saí do inglês, aquela mesma tristeza, aquela mesma coisa voltou. Eu simplesmente não estava afim de conversa. Eu simplesmente não estava afim de absolutamente nada. Queria ficar no meu canto, cheguei em casa, fiz o que eu tinha que fazer, que foi servir o café, tomei meu banho e me deitei. Pronto, fiquei ali, na minha quietinha. E ao mesmo tempo que a minha consciência me cobrava, me pedia, né? Peraí, você tem um compromisso, tem gente te aguardando e tal. Eu pensava assim, eu não vou ligar uma câmera e forçar uma barra, uma situação ao qual eu não tô afim, não sou eu de verdade, né? Lalai ainda falou, vamos mãe, gravar uma tag.
Eu fiz, não, filha, eu não tô bem. Esse é o meu momento. Eu tenho que parar agora e eu tenho que ficar na minha, sabe, quietinha, me respeitar, respeitar meus limites. Eu tava cansada, a minha mão tava doendo muito, não foi pouco, tava doendo demais. Este é o Naked, também da Ruby Rose, e a minha cor é a... Eu sabia de cor, mas agora eu não me lembro, eu não sei se é a L3. Onde é que tem a cor? Mas eu acho que é a L3 a minha cor. Quer dizer, não a minha cor, né? Um tom mais claro para poder camuflar realmente essa parte mais escurecida que eu tenho aqui da olheira. E aí ela falou, mãe, vamos gravar uma tag? Eu fiz, não, filha, hoje eu não tô bem. E eu acho que para as coisas acontecerem, né, é necessário que haja respeito. E eu sabia que vocês iam respeitar este meu momento. Eu sabia que eu podia contar com vocês, que eu não precisaria vir aqui obrigada, porque eu tenho esse compromisso de assumir, ter feito Veda, entendeu? Porque as grandes youtubers se comprometem e se desdobram e fazem acontecer. Não, eu não quero ser conhecida ou ficar conhecida pelo número de seguidores que eu tenho. Muito discrepante até. Tem gente que tem 1 milhão de inscritos, mas isso não significa dizer que esse 1 milhão de inscritos, eles acompanham o trabalho, eles assistem aos vídeos. Eu prefiro ter a quantidade que eu tenho de pessoas reais, comuns, normais, como eu, entendeu? E ser reconhecida e ser conhecida como alguém que mandou uma mensagem do bem, alguém que abriu o coração e disse, olha, eu sou errante, eu sou falha, mas eu tô aqui disposta a melhorar e eu conto com você pra a gente se ajudar nessa, porque eu sei que você também falha, eu sei que você também erra, porque nós somos absolutamente humanos, né? E eu vim no carro assim, né? São os momentos assim que eu converso muito com Deus. Eu fiz, Senhor, e como que eu lido com isso? Como que eu abordo esse assunto? E eu senti muito latente no meu coração da gente falar sobre isso, né? Da gente não se cobrar tanto, não se exigir tanto, a gente aceitar nossas limitações, né? Emitir esses limites. Porque chega um momento, gente, que se você não parar, não brecar, né? Você faz assim, peraí, é por causa de quê mesmo, né? Este corretivo que eu usei é um corretivo bem escuro, contém 1 grama, e ele é na cor, eu acho que 10, acho que tem aqui. Comprei mesmo pra fazer contorno. E aí, gente, eu fiquei refletindo sobre isso. Eu fiz, tá aí, eu vou abordar exatamente este assunto, eu vou conversar sobre isso com as meninas, eu vou atentá-las para esse nosso limite, né? E que isso não faz da gente menos, né? Ou inferior. Não, a gente se respeitou. Aqui é o nosso limite. Eu ontem não estava afim. Se eu fosse gravar alguma coisa, não seria eu, seria uma coisa absolutamente forçada. E não pode ser assim. Pelo menos é o que eu penso. Eu vou usar um blushzinho. Esse é uma corzinha bem terrosa, bem coralzinho, só aqui para fazer o côncavo, bem sutil mesmo. Ele fica meio terra, meio avermelhadozinho assim. E eu gosto porque, como diz a Alice Salazar, dá profundidade no côncavo. E eu só vou melando aqui para depois a gente colocar uma corzinha na pálpebra móvel. Só para não dizer que o olho tá nu, entendeu? Tem uma corzinha nele. E, gente, não é porque você é dona de casa e que você tem suas obrigações ou que você é profissional que você tem que se desdobrar inteira para poder dar conta. Não, se permita seus limites, se permita dizer assim, peraí, não tá dando para mim, não se cobre tanto, não se exija tanto e nem permita que exijam e que esperem muito de você. Porque você é um ser humano, você não é uma máquina, você não é um robô. Ontem eu lavei roupa, ontem eu limpei a casa toda, ontem eu fiz almoço e ontem
Eu quis descansar, ontem eu quis ficar quieta, queria eu ontem não ter casa para cuidar, não ter almoço para fazer, queria estar no meu tempo, sozinha assim, dizer assim, agora eu vou acordar, agora eu vou tomar banho, agora eu vou fazer no meu tempo, quando eu tivesse afim, quando eu quisesse, entendeu? Só que chega um determinado momento na vida que a gente já não é mais responsável pelos nossos quereres, né? Já não depende exclusivamente da gente. Então, a gente acaba fazendo por uma questão realmente de obrigação. Vou usar esse marronzinho, que ele é um pouco mais opaco, para continuar dando profundidade aqui. E aí eu passo por toda a pálpebra móvel, para depois a gente iluminar o canto interno. E eu tô me achando muito chique. Talvez por conta da luz que eu tentei arrumar aqui, tô com a softbox praticamente na parede aqui, vocês não estejam conseguindo visualizar a cor na real. Mas até eu me adaptar com luz, com essa questão da iluminação boa aqui em casa, ainda vai custar um pouquinho, né? Então é só ter um pouquinho de paciência que as coisas dão certo. Este movimento que eu estou fazendo aqui, gente, de vai e vem, vocês não fazem ideia, vocês não têm noção de como está me doendo. Mas não é doendo pouco, não. É doendo absurdo. E tem movimentos que eu estou completamente limitada. E isso tem me deixado muito, muito frustrada. Agora eu vou pegar esse bem fofinho aqui. Ele é bem gordinho, só pra misturar tudo com esse movimento de vai e vem. E aí, gente, eu poderia realmente, de várias formas, me justificar aqui, inclusive mentir. Dizer que faltou internet, dizer que aconteceu isso, aconteceu aquilo. Mas caiu um negocinho aqui, deixa eu pegar. Mas acontece, gente, que não é isso que eu quero. Nem pra minha vida, nem pro canal. Não é, de verdade não é o que eu quero. Eu quero jogar limpo, eu quero na boa mesmo, sabe? Arrastar a cadeira, receber vocês aqui na minha casa. Deu pó errado. Pocken, disse Berenice, cor 12. Vamos dar uma matificada em tudo isso aqui. E aí, enquanto eu tava sozinha, assim, né? Eu fiquei pensando exatamente isso. Em ser eu, mais uma vez, né? E agradar pelo que eu sou. Não pelo que eu sou obrigada a fazer. Não, não quero. Se eu tiver que ser, né, obrigada a vir, eu prefiro não vir. Porque o bacana pra mim é exatamente o fato de eu me sentir em casa, de eu me sentir à vontade, sabe? Quando você começa a perder a vontade, assim, o tesão, em fazer aquilo que te dá prazer, eu acho que você tem que repensar algumas coisas. Será que tá valendo realmente a pena, né? Será que é realmente este caminho que eu tenho que seguir? Talvez não seja. Talvez você viva essa de eu tenho que fazer, eu sou obrigada a fazer. E esse comodismo, ele limite, quando na verdade você não entende que você tem suas próprias limitações e que você deve respeitá-las, né? E foi isso que aconteceu comigo ontem. Eu simplesmente não estava afim. Eu simplesmente não queria. Eu usei foi o pó compacto Ruby Rose. Ele é cor 18, só para dar essa escurecida aqui. Vamos agora para passar uma sombrinha clarinha aqui no canto interno, só para dar aquela iluminada. Essa é da Vult e a cor é a 04. Só depositando assim, com batidinhas para poder iluminar. Aqui também.
E hoje eu vou fazer um esfumadinho que vai imitar um delineado. E aí você quem vai controlar se você quer que ele fique de gatinho ou apenas um esfumadinho. Vou voltar com aquele meu marrom, com o pincel de esfumar, esse daqui mais gordinho, só pra gente misturar essa junção aqui que foi feita, né? E deixar uma coisa mais uniforme. Eu tenho tanta coisa pra fazer hoje, gente. Eu tenho almoço, por exemplo, eu ainda não fiz. Mas eu quis de verdade vir bater esse papo com vocês e dizer que a única coisa que a gente precisa aprender é a respeitar tanto os nossos limites quanto os limites dos outros, sabe? A gente hoje em dia vive num mundo que ao mesmo tempo é permissivo, é cruel, né? Por suas cobranças. A gente se cobra demais. Ontem eu estava vivendo uma crise, o quarteto Dailos para arrumar a sobrancelha. Eu estava vivendo uma crise ontem que eu estava me sentindo a pior mãe do mundo, né? João Gabriel está com 18 anos, nessa fase adolescente rebelde sem causa. E aí você fica sem entender, né? Assim, se perguntando, por que tanta revolta assim? Tem horas que dá umas respostas que você se pergunta, por quê? Por quê? E não tem uma causa, né? Não tem, você busca assim e não tem. Sai, tem tudo o que pede, né? Dentro dos limites de nossas possibilidades. Mas dá essa. Dá essa de revoltadinho. Vou usar o cinza mais clarinho, que é este aqui. Só pra coisar. E aí é com a mão bem levinha, pra não marcar. E ao mesmo tempo que você vai aplicando, você já vai desenhando e esfumando. Na verdade, a intenção é preencher as falhinhas, né? Preencher a sobrancelha. Então você não vai delinear nem vai marcar, você vai simplesmente preencher. Já aproveita e vai esfumando para dar aquele aspecto bem natural. Voltando a filhos adolescentes, né? Como é difícil, minha gente. Como é difícil lidar com esta fase. Ontem, lá no inglês, eu conversando com as meninas, né? Eu fiz, gente, eu me sinto sem forças. Eu me sinto sem forças. Porque na minha época, o medo da minha mãe, na minha adolescência, era um medo mais leve. Totalmente. Que o que se vive hoje, as drogas da minha época eram drogas diferentes. As companhias, as amizades, as oportunidades, os experimentos, tudo era diferente, tudo era mais leve. Eu lembro, na minha época de ilha, quando dizia assim, chegava o verão, né, que a gente ia veranear na ilha, e aí chegava aquele menino bonitinho, né? Aí o povo dizia assim, você viu não sei quem? Chegou o primo de não sei quem na ilha, é lindo. Aí o povo dizia assim, é maconheiro. A gente corria léguas, a gente queria distância de maconheiro, a gente morria de medo de maconheiro. Um lápis, esse é da Dailos, ele é bem cremosinho, bem na raiz dos cílios, para depois a gente esfumar tudo isso aqui. A gente corria léguas. Hoje em dia, você liga a televisão e é tudo muito normal. Você chama seus filhos para você poder conversar, é tudo muito normal. Ah, minha mãe, tal artista faz isso. Ah, minha mãe, tal artista é assim. É uma apelação a de boa, vamos viver, sabe? Vamos nos permitir. Mas não pode ser assim não, porque essa fase passa. E chega nessa fase que eu tô hoje, que é uma fase
mais adulta. E como é difícil você criar filho, né? Como é difícil você construir uma personalidade que, diga-se de passagem, já vem pré-estabelecida, né? Você já veio com forma. O que a sociedade faz e o que nós pais tentamos fazer é moldar essa personalidade que já vem praticamente estruturada. Mas ela já existe de fato, né? Às vezes você vê uma criança pequena dando um piti e você diz assim, que falta de educação, culpada é a mãe. Não! Às vezes aquilo é natural da criança. A criança tem aquela rebeldia interna, nata, natural, e cabe a gente direcionar, conduzir, educar, né? Tentar arrancar aquilo. Mas é difícil, né? E aí, quando você, gente, esse movimento aqui, vocês não têm noção não. E aí agora eu só vou esfumando aqui, ó, e aí eu vou trazendo cá pra pontinha, pra poder dar a impressão de um olho de gatinho. E o que é que acontece? Quando você preenche a raiz dos teus cílios, dá a impressão de que tá maior, de que é mais alongado e mais preenchido, entendeu? Então a gente só vai com um pincelzinho assim de topo retinho e fofinho, fazendo esse esfumado, e ele fica bem discreto, bem naturalzinho. Eu gosto muito desse efeito e prefiro mais do que o gatinho, porque o gatinho ou você ama ou você odeia, ou você faz e acerta, ou você se caga inteira, né? E aí você é capaz até de perder uma maquiagem por conta de tentar fazer um gatinho. E quando você faz isso daqui, até se você quiser delinear depois, é muito mais fácil, porque o desenho ele já foi feito, né? Então fica muito mais fácil. Vou pegar uma sombra iluminadora só pra dar uma clareada aqui. Peguei a mesma da Vult, a 04 e a 0304, e vou preencher isso aqui assim, com batidinhas bem delicado. E, gente, é isso. Um papo realmente de comadre. Ontem eu tive essa minha crise existencial de maternidade, como é difícil você criar filhos. Às vezes você vai querer ensinar uma coisa, né? Tipo, ontem a gente veio no carro conversando, e aí a gente, Lalai questionando, porque fez uma prova. O blush que eu vou usar é aquele terroso mesmo. Este é da Anaconda e não tem cor, bem baratinho ele, gente. Comprei por causa da cor, porque eu queria uma corzinha assim, mais vibrante, mais bronzeada. E ele é bem laranjinha, sem brilho, bem opaco, então eu acho que funciona. Aquela carinha linda de sempre. E aí a gente veio no carro e Lalai veio se queixando, né? Porque fez uma prova de matemática que tinha estudado o assunto, que o professor falou que ia cair, e quando chegou na hora, foi totalmente outro assunto. Então ela estava decepcionada, e ela me mandou as mensagens imediatamente depois que saiu da sala, né? Mãe, eu me dei mal, aconteceu isso, isso e isso. Aí eu disse a ela, fiz, olha, tenha calma, que vai acontecer o seguinte, se ele disse que ia cair um assunto e cobrou outro, você tem respaldo então para ir na secretaria e questionar. Então fique tranquila, porque o que tiver que se resolver, vai se resolver. Mas, se por acaso ele falou, que ela disse depois, né? Eu não me lembro exatamente se ele disse que não ia cair ou se ia cair. Aí eu disse, bom, aí já são outros 500. Aqui é Rinodê. E é esse trio, tem bronzer, iluminador e blush. E eu ganhei da mesma moça que me deu perfume, vocês lembram? Ela me presenteou, menino, com um bocado de coisa, gostou mesmo de mim. E pense numa moça linda, loura, do olho azul, chique. Me senti importante. Aí eu vou usar esse iluminador, mas eu não senti muita coisa nele não, viu? Não achei ele assim, o iluminador não. Eu tenho um da Make Be, que eu acho que faz um efeito muito melhor. Não vou nem passar com o pincel, vou dar umas batidinhas aqui, mas você vê que ele, não sei,
Se você quer brilhar, com ele tu não brilha. E aí, a gente veio conversando no carro e eles falando disso, né? Que o professor tinha dito que ia cair uma coisa e caiu outra. E aí eu falando que então tinha como questionar, correr atrás. E aí ela fez assim, mas mãe, são 2 turmas, dividiu as turmas, tem turma A e turma B. Aí eu fui, e a turma B disse que ele disse que o tal assunto ia cair. Aí eu fiz, mas você não pode se basear pelo que ele disse em outra turma. Você tem que se basear pelo que ele disse na sua turma. Aí Gabriel falou, né, mas mãe, ele tem 2 turmas, ele não pode dar conteúdo diferenciado na turma A e conteúdo diferenciado na turma B. O que aconteceu para que houvesse a divisão da turma foi que estava sobrecarregada, tinha muita gente, então para evitar conversa, para evitar que o aluno ele não renda, né, não aprenda, então divide a sala, mas o professor ele tem que dar o mesmo conteúdo em ambas, mesmo em dias diferentes, e tem que cobrar exatamente o que for dado em sala. Eu entendi. Mas o que eu queria explicar para eles era o seguinte: na turma A, eu como professora, né, talvez não tenha dado tempo de dar um conteúdo, eu não sei como isso funciona, mas eu pensei por uma questão lógica, óbvia. Se não deu tempo de eu dar determinado assunto por conta de feriados, ou seja lá qual o motivo, eu aí digo, olha, vocês, o assunto é até a página 50, mas a turma B, que eu dei um conteúdo maior, vai ser até a página 55. Eles disseram que não, então assim, eu acabei me conscientizando. Essa máscara que eu estou usando é da Quem Disse Berenice, é a exagerada, a amarelinha. Eu acabei me conscientizando que eu não sei nada, absolutamente eu não sei mais nada, sabe? Que na minha época era de um jeito e agora é tudo diferente, a gente não sabe nada, mas se um colega da rua disser, não, velho, ele pode fazer desse jeito, aí pronto, vira lei, sabe? E parece que o apito da gente é surdo, a gente não sabe. Aí chegamos do inglês, tomei meu banho, fiquei quietinha, aí fiquei assim na televisão, ela aí veio, ô mãe, o que é que você tem? Tá triste? Vamos gravar. Eu falei, meu filho, aí eu quero ficar na minha, quero sentir esse meu momento, porque aí passa mais rápido. Aí eu fiz, eu tô me sentindo muito triste, tô me sentindo assim, um ser humano, sei lá, triste. Aí ela fez, oh, mãe, não fique assim não. E aí tem um canal, gente, no YouTube que eu amo assistir. Eu não sei se o nome é Clubinho Materno. Menina nova, acho que tem 30 anos e tem 3 filhos pequenos assim, com menos de 5 anos. E cara, como é lindo você ver que ela dá conta dos 3, assim, com maestria, sabe? Com paciência, com diversão, com amor mesmo ali pelaquela maternidade. E como ontem eu já estava triste, naturalmente triste, né? E aí eu fui assistir, eu fiquei mais triste ainda. E aí Lalai veio conversar comigo. Eu fiz, não, Lalai, deixa eu curtir essa minha tristeza, deixa eu curtir esse meu momento, deixa eu me respeitar, deixa eu me aceitar assim, né? Com essa minha tristeza, porque eu sou falha, porque eu vou tentar acertar, mas eu não vou acertar sempre. Vai ter uma hora que vai dar um piriri e eu vou errar, né? E eu não posso permitir que isso me frustre. Eu tenho que fazer com que essas rasteiras, esses sentimentos assim que balançam a gente, me impulsionem, me fortaleçam para que eu não queira errar novamente, né? Ou pelo menos tente não errar de novo. E aí foi isso. E aí eu fui falar uma gíria. Eu acho que eu fui falar, eu fico chipando. Não, minto. O YouTube recomendou uma pessoa. Aí eu fiz, ai, não gosto de assistir esse canal, não. Sabe quando você sente que é tudo mentirinha? Eu fiz, não gosto de assistir esse canal, não. Ela, vamos ver se é verdade ou não isso aí. Aí eu fiz, filha, quando eu não gosto, esse é o lápis iluminador da Vult. Amo esse lápis. Aí eu fiz, filha, quando eu não gosto de uma pessoa, de alguma coisa, eu isolo, gente, eu ignoro. Se isso é bom, se isso não é bom, eu não sei.
mas eu ignoro. Aí eu falei uma gíria, né? Aí eu fiz assim, eu não fico chipando. Aí ela fez assim, mãe, chipar é quando a gente curte um casal, o casal tá namorando e a gente quer que dê certo e a gente fica chipando pra as coisas acontecerem, né? Aí eu fiz assim, eu fiz, gente, eu não consigo nem acompanhar as gírias dos meninos, não sei nem interagir, sabe? Mas não era um problema meu, era do momento, era daquela minha tristeza sem causa do momento. Esse batom é o 14 Matte Vult, não é o 14? Não, cor 12 da Vult. Amo, toda vez que eu uso vocês perguntam. Não disse que no final ia dar tudo certo? Então é isso, minha gente, liguei a câmera pra gente papear de verdade, assim, bem na boa mesmo, bem na real. Como eu disse, eu poderia ter vindo aqui e ter contado 1001 história, mas não seria eu, não é esta a minha proposta de vida, não é isso que eu quero, né? Eu me dispus a um renovo, então eu queria que vocês, se não for pedir muito, que vocês me entendessem e que me vissem como de verdade eu sou, um ser humano comum, real, falho, errante, mas disposto a melhorar. Eu queria que vocês se prendessem a isso. Então, eu poderia ter gravado um vídeo rápido, eu poderia ter mostrado qualquer coisa bobinha ontem, mas eu me permiti sentir aquele meu momento de ontem, aquela minha tristeza, aquelas minhas dúvidas, minhas perguntas, minhas incertezas. E como foi bacana me permitir esse tempo, porque eu pude refletir e eu pude me aceitar como de verdade eu sou, sem me cobrar, sem me questionar muito, sem me desdobrar feito doida para dar conta de tudo, entendeu? E eu queria passar essa mensagem para vocês. Não se desdobrem tanto, não se cobrem tanto, se aceitem. Nós temos limitações, nós somos errantes, nós somos falhos, e não tenham em mim a certeza de uma vida perfeita, de uma pessoa perfeita, sempre autoastral, sempre feliz. Não, não, gente. Não esqueçam nunca de que tudo que é mostrado aqui no meu canal é porque eu simplesmente ligo a câmera e compartilho. Mas o que fica off, o que fica escondido, vocês não sabem, porque eu não quero mostrar, né? Então eu vou sempre buscar trazer o meu melhor sorriso, a minha melhor mensagem, o melhor do meu coração, o meu melhor texto. Mas no dia que eu não tiver afim, eu vou ficar na minha também quietinha. E é aquilo que eu disse bem no comecinho do vídeo, se vocês tocassem a campainha da minha casa, eu ia dizer, ô nego, hoje não, hoje eu não tô afim de nada, hoje eu quero ficar deitadinha na minha cama sem fazer nada. Se eu tivesse que trabalhar e você fosse minha colega de trabalho, você ia dizer, Carol, eu sei que hoje você não tá bem, vou te deixar quietinha, entendeu? E isso, gente, é respeitar o espaço do outro, o limite do outro e se aceitar como você é de fato, como você é de verdade. Não é porque as pessoas esperam que você tem que ser. Não, você tem que ser por você, por uma escolha de vida sua, por uma melhora sua. Mas isso não pode ser permanente, porque a gente é variável, a gente muda e a gente é um ser crescente, a gente vai crescendo e evoluindo sempre, entendeu? Então a gente não pode dizer assim, agora eu cheguei aqui, tô plena, tô realizada. Não, porque a gente vive numa constante mudança e esta é a única certeza que nós temos, é de que a gente vai mudar sempre, porque a gente é um ser em processo de evolução, entendeu? Então, eu preferi ligar a câmera e mais uma vez me rasgar aqui. Espero que vocês entendam. Espero que essa bad... espero também estar falando a gíria certa, colocando no momento certo. Espero que essa bad não aconteça de novo. Eu tive sim essa crise de identidade materna. Ontem me senti uma mãe sem forças para lidar com um adolescente. Não que João Gabriel me dê trabalho, gente. Não é isso que eu tô falando, não. É que eu acho que eu tô vivendo uma situação de estar vendo o meu filho assim, caminhando com as próprias pernas, sabe? E aí já não tem castigo que resolva, você já não bate que não resolve, você já não sei lidar com esta fase,
Tô sendo muito sincera para vocês. Não sei lidar com esta fase, sabe? De ver meu filho assim descobrindo o mundo. Pode ser egoísmo meu, mas eu acho que não precisava descobrir da forma como se descobre hoje em dia. Poderia ser uma coisa mais suave, como ele mesmo fala, tô tranquila, tô suave. Poderia ser uma coisa mais amena, né? Não é porque fez 18 anos que está permitido beber. Eu não acho isso certo. Mas como é que você diz isso para um adolescente, né? Então eu estou vivendo essa fase difícil de ter que me adaptar, de ter que conviver com... Não é sempre que quer um carinho, não é sempre que quer um abraço, né? E quando aí as lapiadas da vida quando acontecem, aí lembra que tem uma mãe que disse, tome cuidado, preste atenção. Só que eu não quero ser essa mãe que vai bater no ombro e vai dizer assim, viu o que eu disse? Eu não quero. Eu quero ser a mãe para estar do lado e dizer assim, tô aqui, tô contigo. Mas como faz isso, né? Se eles parecem que já sabem de tudo e você não sabe de nada, porque tudo que você diz está errado. Aí um na rua fala, 12 anos de idade, e aí tá certo. Então, eu estava muito triste ontem, mas não era uma tristeza, que fique claro, não era aquela tristeza que tinha uma causa, que tinha um motivo, nem era aquela tristeza de estar chorosa, não, não. É aquela tristeza que você chega agora e senta e não consegue explicar. Era aquela coisa de você se autoanalisar, se autoavaliar, se autorreconhecer, se perceber, se respeitar e aceitar seu limite. E foi o que eu fiz ontem. E era essa mensagem que eu queria deixar para vocês. Respeitem vocês próprias e se limitem. E se permitam essa limitação. Porque enquanto você estiver se cobrando, beleza. Mas e quando a sociedade, a própria vida cobrar de você? Será que você vai dar conta de executar, de fazer acontecer? Ou será que a rasteira da vida vai ser mais dolorosa? Vai ser pior? Entendeu? Então é isso. Vou me despedindo. Tentar gravar uns videozinhos aqui. E a gente se vê logo mais, porque afinal de contas, hoje nós teremos 2 vídeos, ainda não sei como farei, porque como eu disse, são agora, nem tenho noção de hora, deixa eu olhar no celular. Jesus, 10:01. E eu ainda tenho que dar conta. Gente, eu mostro tanto esses dentes, que pra mim é uma complicação usar batom, sabia? Porque mancha meus dentes, assim, eu fico assim, a depender do lugar, meio insegura, assim, pra poder rir do jeito que eu gosto, que é mostrando até osqueiro, como diz manhã. Vocês perceberam que depois de um tempo a base, ela se assenta, tipo, oxida e aí fica num tom bacana pra tua pele? Essa é a maquiagem basicona que eu faço pra poder gravar vídeo. Vocês viram que não tem absolutamente nada demais, nem produtos caros. E o que eu me lembro, gente, é que quando eu entrei nessa onda, quando eu descobri o YouTube, se falava muito, minha paleta de 48 cores, 120 cores. E aí, gente, eu corria pra internet e eu queria tudo, eu comprava tudo. E hoje, quando eu olho pra trás, eu digo, meu Deus, não é assim. Eu não me permiti aquele tempo de me descobrir, de... Pô, peraí, o que é maquiagem? Eu vim começar a me maquiar, gente, com 35 anos de idade. Com 35 anos de idade. Foi quando eu descobri o YouTube, que eu achava que o YouTube era só clipes artísticos, assim. Os cantores colocavam lá suas músicas e a gente acompanhava, eu achava que era isso. Aí eu comecei a achar tutorial de cabelo, tutorial de maquiagem. E foi quando eu percebi, eu falei assim, poxa, as pessoas gravam, compartilham suas vidas, eu acho que eu tenho alguma coisa boa para passar para frente, para dividir. E foi assim que tudo começou. Então, poder ver que hoje eu consigo me sentir um pouco melhor comigo mesma, né? Me faz um bem enorme. Então, existem coisas que eu faço quando eu tô assim nessa bad, nessa tristeza, que me auxiliam demais. Uma delas é levantar e tomar um banho, que é a primeira coisa que eu acho assim que
A água, ela lava até a língua de gente que não presta. Eu acredito nisso. Então levanta, toma um banho, se renova, se refaz. Se estiver se sentindo feia, porque isso também é normal acontecer, se olha no espelho, dá um tapinha no rosto, usa alguma coisa que vai te fazer levantar o astral, a moral. E se tiver que passar maquiagem, passa assim. Se tiver que se maquiar e limpar a casa maquiada, se maquia assim. Mas aposte em você, cuide de você, se reserve esse momento. Spa Day não é só aquele tempo para você se cuidar, não, é aquele tempo para você refletir, é aquele tempo para você se conhecer, se reconhecer e se permitir. E então se permita também essas dificuldades, porque são nelas que a gente começa a priorizar e a valorizar coisas que a gente achava insignificantes ou qualquer coisa. E aí são nesses momentos difíceis que a gente começa a pensar, poxa, como era bacana aquele tempo, como era gostoso ter aquilo e só hoje eu percebo, entendeu? É isso então, meu amor, um beijo, eu vou correndo editar esse vídeo, liberar pra vocês, pra poder me retratar. E logo mais à noite a gente tem um novo encontro marcado. Se inscreva no canal, faça parte desse Veda, venha fazer parte dessa família do bem. Ative o sininho para você não perder nenhum conteúdo que é postado. E não se preocupem, quando alguma coisa acontecer comigo, eu sou Carol e sou mulher suficiente para ligar a câmera e dizer, não, simplesmente hoje eu não tô afim. E eu me permiti me aceitar assim, tá bom? Que o meu Senhor te abençoe, beijo grande, eu tô indo, tchau!